Boa noite, povo de Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos achegando, vamos acalmando o nosso coração, vamos ocupando os nossos lugares, para que nós possamos curvar diante do Senhor e aqui pudermos render graças ao Senhor, amém? Querido Pai, nós te damos graças, porque mais uma vez o Senhor tem nos dado o privilégio de estar na tua casa. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. E a fé que eu tenho, Pai, se o Senhor me guiou até aqui, é porque o Senhor tem planos, tem projetos, ó Pai, que me inclui. O Senhor tem planos, tem projetos na vida do meu irmão. O Senhor nos conduziu até aqui. Por isso, Pai, te dou graças. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que tem nos dado, Pai, de testemunhar mais um amanhecer. E por ter nos guardado nesse dia, Pai. Nos ter dado instrução, Senhor, para a batalha. Nós estamos começando mais uma semana, Pai. E o Senhor está colocando, Senhor, cada um de nós nos trilhos novamente, nos conduzindo. Eu acredito, Pai, que em todas as situações o Senhor vai estar junto com cada um que aqui se encontra. O Senhor vai estar nos guiando. O Senhor vai estar no Senhor nos livrando de todo o mal. O Senhor vai estar jogando, Senhor, por terra, Pai, todas as armadilhas, rompendo as correntes, para que nós, ó Pai, teus filhos, possamos, ó Pai, caminhar conforme o querer do Senhor. Querido Pai, continue, ó Pai, abençoando, Senhor, cada um irmão, cada uma irmã que aqui se encontra, para que o nosso coração, Senhor, esteja fragilizado para receber, Pai, a Tua palavra que será revelada essa noite. Suplico a Ti, Pai, em nome de Jesus, quebrando o nosso coração para receber a Tua palavra. Esteja, Pai, tocando no profundo do coração daquele, Senhor, que será o mensageiro dessa noite. Que ele, espírito em verdade, ele possa ser conduzido pelo Senhor e falar daquilo que o Senhor tem, ó Pai, colocado sobre os lábios dele, sobre o coração dele. Suplico a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fluir, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, onde nós, ó Pai, assim como ordena a Tua palavra, nós sejamos, ó Pai, testemunho, Senhor, do Senhor, aqui, Senhor, dos quatro cantos do mundo, até os confins da terra, que nós viemos, Senhor, ser portadores da Tua palavra, pois o Senhor, ó Pai, nos prometeu que onde faltasse, Pai, palavras, que o Espírito Santo, ó Pai, Ele ia, Senhor, nos corrigir e levar o Senhor as palavras sábias, para que possamos, ó Pai, agradar o Senhor, pois às vezes, Pai, nós não temos, Senhor, palavras, Senhor, bonitas, palavras, Senhor, que vai Te agradar, mas na nossa simplicidade, nós curvamos diante do Senhor. E a fé que eu tenho, Pai, é que o Senhor ouve, Senhor, o clamor do Teu povo. O Senhor ouve, Senhor, as nossas palavras. Mesmo, Pai, que não sejam palavras moldadas, sábias, para chegar diante do Senhor. Mas o Espírito Santo há de corrigir, para que nós possamos, ó Pai, chegar com palavras sábias diante do Senhor, elevando, Senhor, as nossas necessidades, levando, Senhor, diante de Ti, aquilo, ó Pai, que o Senhor há de corrigir. Sei, Pai, que o Senhor está à frente de tudo, nos dando livramentos, mesmo naquele momento, ó Pai, onde nós nos encontramos dispersos. O Senhor está cuidando de tudo, o Senhor está cuidando de nós. Por isso, Pai, eu Te dou graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E a fé que eu tenho, Senhor, que daqui para frente o Senhor não vai nos abandonar.
o Senhor vai continuar do nosso lado, nos dando, Pai, sempre alegria, Pai, de estar, Senhor, glorificando o Seu nome, fazendo aquilo que é devido diante do Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Continue do nosso lado, nos guiando, Pai, assim como guiou o Seu povo no deserto. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de Isaías 43, versículo 1 a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui à frente mais uma vez, aqui na casa do Senhor. Você que nos visita, seja bem-vindo, tá? Deus continue abençoando vocês. Volte sempre, essa casa está sempre aberta para vocês, amém? Coloca sobre os seus pés em referência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou o Jacó, aquele que formou o Israel. Não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixará em brasas, pois eu sou o Senhor e o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Sabá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo. Darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Aleluias, louvado seja Deus. Você é precioso, irmão. Você é preciosa, irmã. O Senhor te comprou com alto preço. O Senhor deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem vida eterna. E é com esse espírito de alegria, esse espírito saciado com a palavra de Deus, que nós vamos louvar o Senhor com alegria. Amém? Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração. Amém? Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Tu és o rei.
todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Que você possa entregar o seu melhor para Ele, amém? Ele está aqui. Ele é a nossa graça. Ele é a nossa maravilhosa graça. Então que possamos entregar o nosso melhor para Ele, amém, igreja? Aleluia! Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. não vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça, o melhor Ele já me Me deu a salvação, me deu o seu perdão. Me deu a salvação, me deu o seu perdão. me deu a salvação, me deu o seu perdão, me deu a salvação, está o perdão. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me Aleluia, glória a Deus. A graça dele nos basta, né, irmão? Não é verdade? Agora é um motivo de muita alegria. Nós viemos à casa do Senhor ofertar a Ele com o nosso dízimo e a nossa oferta, amém? Que venhamos em família, pois a casa do Senhor precisa se manter de pé, amém? Maravilhoso é o teu amor.
Jesus é o nosso lugar mais seguro, não é verdade? É nele que nós podemos confiar, né? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Amado e soberano Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, por os dias minhas ofertas trago à casa do Senhor, que possa continuar a tua obra, até que o Senhor venha. Agradecemos pelos irmãos que puderam e não puderam contribuir, continue dando bênção, dando graça, Pai, discernimento, para que a gente podemos prosseguir, Senhor, podemos prosseguir pela tua fé, Pai. Te agradecemos por hoje e sempre, amém. Vamos orar para nossas crianças, amém? Aleluia, glória a Deus. Nossos pequeninos, estende a mão para cá, irmãos, para nós abençoar eles, amém? Amado e soberano Deus e Pai, Senhor, entregamos mais uma vez nossos filhos nas tuas mãos, Pai. Que do Senhor procede todas as bênçãos, que o Senhor possa continuar, Senhor, abençoando, guardando, dando discernimento, Pai, protegendo eles, onde que eles põem as pontas dos pés, Pai. Que o Senhor esteja cuidando deles, Pai. Sabemos que toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus já estão na vida deles, Pai. Que o Senhor possa continuar prosseguindo pela fé, que eles possam descer, cada vez mais aprender de Ti, que abra o coração, o entendimento, para que eles não se percam no caminhar, Pai. Te agradecemos por todo sempre. Amém, graças a Deus. Podem descer, crianças, amém? Aleluia. Vamos prosseguir. Glória a Deus. Vamos continuar nos derramando diante da presença do Senhor. Ainda que você entrou aqui com o coração aflito, com o coração despedaçado, com dores, com tristeza, com enfermidade, mas quando nos derramamos perante o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que nos levanta quando estamos desanimados, quando estamos caídos, quando estamos com o coração triste. O Senhor alegra o nosso coração. Se derrame diante do Senhor nessa noite e peça ao Senhor com gratidão, com todo o louvor do seu coração, tudo que você necessita, derrama diante do altar do Senhor. E o Senhor é poderoso para nos responder, para nos dar vitória. Amém, igreja?
que Ele estaria conosco todo o tempo, em qualquer circunstância, Ele estaria conosco até o final, até encontrarmos com Ele. Não esmoreça, não desanime, creia nas promessas do Senhor. Quero ouvir toda a igreja, mais uma vez o refrão, bem forte para o Senhor. Eu venho me derramar. Amar o Senhor e lembrar do Senhor também nas lutas, porque ali Ele está conosco. E às vezes as lutas, as dores são tão difíceis que às vezes não temos força nem para orar, amém? Mas o Senhor está ali, Ele está ali aguardando você clamar a Ele. Então você clama ao Senhor, adore o Senhor, exalte o Senhor, porque tudo que tem fôlego louve o Senhor, e mesmo na dor louve ao Senhor. Entrega o seu coração nas mãos do Senhor, a tua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor. Continuar adorando o Senhor. Só Ele é digno, Senhor. Entrega o seu coração. Entrega a sua vida na mão do Senhor. Este é o meu desejo. Senhor, tudo que há em mim
minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né, irmãos? Até aqui Deus, Ele tem nos ajudado, protegido, e somos gratos pelas essas bênçãos maravilhosas. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós estaremos lendo até o versículo 22. Diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se queres, pode me curar, ou pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem. Diga a meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu te digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados fora nas trevas exteriores, onde haverá choro, ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o seu servo ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso, tão sublime, Pai, estar na tua presença, mesmo que não merecemos, porque somos falhos, estamos neste mundo caído, sujeito às fraquezas, mas o teu amor, a tua graça tem nos alcançado. E por isso estamos aqui, Pai, confiando em Ti, crendo no Senhor. Estamos aqui, Pai, adorando ao Senhor, no culto de adoração ao Senhor. Ah, Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente cada coração, cada vida que está aqui. E agora, diante da Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha trazer revelações preciosas aos nossos corações, porque ao sairmos deste lugar, Pai, possamos sair, ó Deus, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, crendo verdadeiramente que o Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ai, Pai querido, Senhor, nós oramos neste momento e confiamos, ó Deus, que a Tua palavra é real e a Tua presença é real neste lugar. Aleluia. Seu Deus, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Irmãos, pode assentar. Muito bem, irmãos. Como os irmãos já sabem, nós estamos este ano, o ano da comunhão, né? E também estamos estudando e falando uma série sobre o reino de Deus e o reino dos céus. E a gente está vendo, irmãos, que nessas séries de estudo, Deus tem falado grandemente aos nossos corações. E temos aprendido muitas coisas maravilhosas, tanto aqui na escola bíblica dominical, como às quinta-feiras e também aos cultos à noite, aos domingos. Todos os domingos vem uma palavra de acordo com o reino de Deus. Muito bem, Mateus, o evangelista, ele vem apresentando aqui, no início, ele apresenta o Messias, né? Depois, aqui nos primeiros capítulos, ele apresenta o Messias, o nascimento de Jesus. João Batista aparece no capítulo 3, falando sobre o reino, falando sobre a vinda do Messias. O capítulo aí, na seguir, o verso 13, ele fala sobre o batismo de Jesus. No capítulo 4, ele vem falando sobre a tentação de Jesus. Logo após ele ser batizado, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Isso tudo numa preparação, irmãos, uma preparação para o reino que está próximo. E já no capítulo 5 ele vem falar sobre as bem-aventuranças, o sermão do monte, um sermão maravilhoso, encerrando no capítulo 7. E aqui no capítulo 8, onde lemos a palavra, e que nós queremos, ou melhor, o tema que nós vamos falar é o ministério do rei. O ministério do rei. Aqui no capítulo 8, Jesus começa o seu ministério. Ministério que durou pouco tempo, né? Mas foi uma coisa maravilhosa. Milagres e milagres aconteceram. Após então, Jesus, ele descer do monte, após ele expor a ética e os princípios do reino. Agora aqui no capítulo 8, o rei, ele aparece, o rei em ação. Em ação.
Jesus começa o seu ministério, porque não é um ministério, irmãos, apenas teórico, né? Não é uma coisa apenas teórica, não, mas é uma coisa prática. Ele veio cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Profecias já havia dito, já visto lá no capítulo 61 de Isaías, né? Ele diz, porque o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, curar os enfermos, dar vista aos cegos, expulsar e expelir os demônios. Então havia já uma profecia concernente a isto. Então, irmãos, aqui ele começa o primeiro, o rei e a sua autoridade, no capítulo 8, aqui o verso 1, os versículos de 1 a 4. Jesus, ele encontra, ou melhor, é encontrado ali com um leproso. E hoje pela manhã nós estudamos aqui na escola dominical, foi ministrado concernente à lepra. A lepra, ela é um símbolo do pecado. E foi dado para nós, ou ensinado para nós, concernente à lepra, que ela começa na pele, né? E depois vai atingindo a carne, os ossos. E é pela mesma forma. O pecado, ele vem aparente assim na pele, sabe? Daí a pouco está, quando está na pele, a pessoa, ele, sabe, ele está vendo o que está acontecendo, mas ele não foge do pecado, ele não foge, como Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, né? Fugir da aparência do mal. Quando, irmãos, a gente sente que algo está para acontecer, o pecado já está próximo, né? O que nós temos que fazer? Fugir da aparência do mal. Fugir. Mas quantas vezes a gente, né, deixa acontecer, vai indo, e a lepra, ela vai depois, segundo a lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 13, fala que quando a pessoa era cometida pela lepra, ele tinha que apresentar ao sacerdote, era examinado, e quando examinava a pele, via que estava ali manchada, aquelas coisas, então ele era retirado da sociedade, ele era retirado para um determinado lugar, longe da família, longe da sociedade. E passados-se os dias, voltava novamente, consultava, o sacerdote olhava, aí via que a coisa estava mais profunda e ele então era que permanecer fora. Voltava novamente para ser consultado e via que não tinha mais solução. E aquele homem, aquele leproso, ele tinha que viver isolado, não podia ter contato com ninguém. Haja visto que quando eles entravam na cidade, em qualquer lugar, eles já iam gritando, leproso, leproso, para que todos afastassem e deixassem-o caminhar. E agora veja bem que a palavra fala aqui que quando o leproso aproxima de Jesus, já logo prostra-se de joelho diante do Senhor, adorando ao Senhor, e disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Se o Senhor quiser, pode me purificar. O verso 3 diz então que Jesus estendeu a mão, tocou e disse: eu quero, seja purificado. Aleluia. Aqui a gente vê uma coisa interessante aqui, que Jesus toca o intocável. Não se podia ter contato com o leproso. Não se podia tocar no leproso. Mas veja bem que o rei Jesus, aleluia, o rei Jesus, pela sua santidade, ele, ao tocar naquele homem, a pureza de Jesus
tornou aquele homem puro, purificado, aleluia. O rei tocou no leproso, que não podia acontecer isso, mas quando ele toca, o leproso fica purificado, aleluia. Todos os nossos pecados, irmãos, Ele levou sobre si na cruz do Calvário. Hoje somos purificados, libertos. Ah, pastor, mas e se cair, se falhar? A palavra fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Muito bem, então Jesus ele toca nesse homem. E em seguida, diz a palavra que quando ele é tocado, ele é purificado instantaneamente. Assim aconteceu com nós, irmãos. Quando nós aceitamos, entregamos a nossa vida para Jesus, instantaneamente nós fomos libertos de toda impureza, todo pecado. Ou vamos dizer, a lepra que tinha em nós saiu e tornamos puro diante do Senhor, diante do Rei, aleluia. No verso 5, a partir do verso 5, uma outra coisa aqui, o centurião, o ministério do rei, ele rompe barreiras culturais. Veja bem, o centurião romano, ele chega e diz para o Senhor, ele diz da seguinte forma: o meu servo está em casa paralítico, paralisado, em sofrimento. Aí Jesus disse assim: eu irei curá-lo, eu irei curá-lo, vou lá e vou curá-lo. Mas ele, o centurião, ele diz assim: ah, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre no meu teto, debaixo do meu teto. Eu não sou digno. Porque ele se achava que realmente ele não teria esse direito, né, de receber o Senhor, pelo fato que ele era romano. E quantas vezes, né, a história fala pela a perseguição dos romanos aos judeus, aquela coisa toda. Mas veja bem aqui, que o ministério do rei, o rei, ele rompe essas barreiras culturais. Ele é gentil, ele é romano, mas não tem problema. Ele diz assim: eu irei curá-lo, eu irei curá-lo. Mas ele, no verso a seguir, os versos a seguir, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno, eu sou um homem que estou sujeito à autoridade, eu tenho soldados à minha disposição, eu mando, eu falo com ele, vai, o outro vem, ele vem, o meu servo, faça isto, e ele faz. Mas ele diz uma coisa, irmãos, maravilhosa, ele diz assim: mas diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Uma demonstração de quê? De fé, sabe? Uma demonstração de fé. Diga apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Jesus admirou, Jesus disse: em Israel ainda não viu uma fé tão grande como a deste homem. Não viu uma fé tão grande como a deste homem. Aí volta para o centurião e diz: olha, vai e seja feito como você está querendo. Seja feito como você, assim como você creu, acontecerá. Aqui uma coisa interessante, irmãos.
sabe, não precisa, Jesus está aqui, você está com o enfermo aqui, mas o enfermo pode estar onde tiver, sabe, Ele é o Deus que cura aqui e à distância também. Não é a distância que vai limitar o poder do rei. O rei, ele tem autoridade, todas as coisas estão sobre o seu domínio. Digo apenas uma palavra e o meu servo vai ficar curado, aleluia. Apenas uma palavra, como a fé daquele homem. Fala a Jesus, olha, está curado, pronto. Diga apenas uma palavra, e às vezes, gente, irmãos, nós não temos essa fé, né? De crer. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Quando você abre e você vê, é revelado a você os mistérios. E você precisa crer, você precisa ter fé, acreditar que algo está acontecendo e vai acontecer, o milagre vai acontecer. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado, aleluia. Diga apenas uma palavra. Aqui Jesus não precisou de tocar naquele homem, não. Agora Jesus, ele fala, olha, vai, pode ir, que assim como você creu, está acontecendo. Assim como você creu, o milagre já aconteceu. O seu servo vai ser curado. E segundo a palavra diz aqui, o verso 13, Jesus disse ao centurião, como você creu, assim acontecerá. Não é a palavra de uma pessoa que não tem credibilidade, não, irmãos. É a palavra do rei, aleluia. É a palavra do rei. E a palavra do rei, ela não volta atrás. Ela não volta atrás. Haja visto que a palavra diz, o próprio Jesus dizendo, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará, aleluia. Precisa crer, irmãos. Precisamos de crer. O reino de Deus, ele está neste lugar. O reino dos céus está aqui. Precisamos de crer que o Rei dos Reis, ele está junto conosco. E onde ele está, milagres acontecem. Aonde ele está, algo maravilhoso, algo de bom acontece, porque ele é o Rei, aleluia. E a sua palavra tem poder. A sua palavra tem poder. Ela é poderosa, irmãos. Quantos a gente ouve testemunho que através de ler a palavra, através de estudar a palavra, de crer na palavra, receberam milagres e mais milagres. Portas foram-se abertas. Coisas impossíveis aconteceram por causa da palavra de Deus. E aqui o centurião, ele creu, basta apenas uma palavra. Olha, irmãos, apenas uma palavra. Creia na palavra do Senhor e algo vai acontecer. As barreiras vão ser quebradas, as coisas, os empecilhos serão tirados, sabe? Tudo aquilo que impede, todas as barreiras serão julgadas por terra, porque o Rei está falando, aleluia, é o Rei que está falando. Jesus pregava em um certo lugar, e o seu discurso estava pesado, e aí alguém disse assim, olha, falou para os discípulos, olha, é duro esse discurso do Senhor aí, do seu mestre. E Jesus vai, ou melhor, os discípulos vão falar com Jesus, e Jesus fala, olha, eles estão indo, então, vocês quiserem ir também, pode ir. Mas Pedro volta e fala assim, mas não, Senhor, não, para onde iremos nós, se só Tu tens palavra de vida eterna? Somente Ele, irmão, somente Ele
tem palavra de vida eterna. Diga apenas uma palavra e o meu servo curará. Quantas vezes, irmão, a gente ora aqui, sabe? A pessoa está lá no hospital. Lá no hospital, vamos dizer, o mais longe aqui, lá no hospital evangélico, né? Lá na Serra. Você ora aqui e o Senhor vai lá e cura, aleluia. Mas é preciso crer. É preciso crer. Hebreus capítulo 11, o verso 1. O que diz lá? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Eu não estou vendo, mas estou crendo. Eu não estou vendo, mas estou esperando e o milagre está acontecendo. Porque estou crendo na palavra. O rei rompe as barreiras culturais. O gentio não podia. O gentio não podia, mas ele fez um milagre na vida deste homem. Terceiro, a partir do verso 14, o poder de Jesus sobre as doenças, os demônios. O rei, o ministério com restauração e autoridade. Jesus agora ele entra na casa da sogra de Pedro e a mulher estava lá deitada com febre, enferma. Outra coisa que aconteceu aqui, Jesus foi chegando e tocou, pegou pela mão. Quando Jesus toca, pega na mão daquela mulher, imediatamente ela é curada. Imediatamente ela é curada. Aí a palavra diz que ela levanta e já começa a servir. A servir. Olha como diz, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre, tomando pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Que coisa maravilhosa, hein? O rei, ele entrou naquela casa, tocou naquela mulher, e ela ficou curada imediatamente. Isso, irmãos, é questão de crer, você precisa crer, sabe? O rei, ele está pronto para te abençoar, o rei está pronto para te ajudar, para curar as suas enfermidades, para restaurar aquilo que está em ruína na sua vida. A seguir, o verso 16, ao anoitecer, foram trazidos a ele endemoniados, e ele expulsou os espíritos. Com quê? Com uma palavra. Com uma palavra. Sabe, irmãos, a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem experiências aí concernentes a endemoniados, né? Pessoas possuídas por demônios, e aí a gente vê que algumas pessoas vão expulsar demônio e começam a falar tanta coisa, mas não é assim que a palavra diz, né? Não é assim que o rei, ele ensina. É através de uma palavra, sai, e ele tem que sair. Sabe, irmãos? Tem uma pessoa endemoniada, o que você vai ficar conversando com o diabo, perguntando o seu nome, fazendo interrogatório? Não, entrevista ao diabo? Não. É uma palavra só, sai, em nome de Jesus. Porque essa é a palavra que ele diz. Em meu nome expulsarão os demônios. É em nome do Senhor. Sai, e ele tem que sair, irmãos. E aí, é pela fé, você tem que crer. Você não vai com medo diante do diabo, não, que vai passar vergonha. Vai fazer igual aqueles homens que foram expulsar demônios,
que fala lá em Atos, né? Eu te expulso em nome de Paulo. Eu te expulso em nome de Jesus. Ah, mas o diabo falou assim, mas Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, e vocês? Quem são? Quer dizer, não tinha fé, não creu na palavra, não tinha fé bastante para falar apenas uma palavra, dizer, em nome de Jesus, sai demônio, e ele tem que sair. Em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão os demônios. E eles têm que sair, irmãos. Então aqui, a palavra está dizendo que ele expulsou os demônios com uma palavra. E todos os doentes, curou todos os doentes. Porque no ministério, quando ele começa o seu ministério, irmãos, sabe, aqui quando ele curou o leproso, ele falou com o leproso assim, vai e não conte para ninguém. Mas será que aquele leproso não saiu testemunhando? A alegria que ele teve por ser curado, irmãos, por ser liberto da lepra, estava purificado, limpo. Naturalmente ele saiu dali, né, falando para todo mundo, olha o Messias, o rei me curou, eu estou curado. E quem conheceu aquele homem, né, todos que conheceram aquele homem, que era leproso e agora estava liberto, naturalmente todos foram, já tinha uma grande multidão, mas a maioria veio, mais outros, e aqui, nesse versículo 16, está dizendo, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou, e os enfermos ficaram curados. Aleluia. Aqui se cumprindo o quê? Se cumprindo a profecia de Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ah, irmãos, eu preciso de crer nisso, você precisa de crer que ele levou as suas enfermidades, as nossas dores. Ele levou, ele curou, ele sobre si, levou sobre si as nossas doenças. Cumpriu-se aqui esta profecia. Está cumprindo hoje também em nossos dias, irmãos. Em nossos dias, quantas vezes nós passamos problemas e mais problemas de doença, e oramos, e o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele cura, Ele tem libertado, Ele tem, sabe, trazido à nossa mente de que fomos, aleluia, libertos. Ele levou sobre si todas as nossas doenças, aleluia. Aleluia. A multidão, irmãos, ela seguia Jesus. Eles vieram todos para seguir o rei. E foi cumprida a profecia. E os milagres foram acontecendo ao longo do ministério de Jesus. Agora, no versículo 18, o rei exige prioridade. Veja bem, quão difícil é servir, ou melhor, é seguir Jesus. Não é fácil não, né, irmãos? Não é fácil. Jesus, já visto que ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus não prometeu um mar de rosa, né? Não prometeu. Quando Jesus, verso 18, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar. Então um mestre da lei, olha, um mestre da lei,
aproximou e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem aonde repousar a cabeça. Aqui veja bem que um mestre, né, um escriba, sabe, ele disse: olha, eu vou te seguir por onde fores. Mas, imaginando, quem sabe, né, que Jesus estaria hospedado em um grande hotel, ou quem sabe numa pousada, num lugar onde teria conforto e tudo, mas não conhecia que aquele rei era um rei humilde. Era um rei humilde. Ele diz assim: as raposas têm suas tocas, para onde vai lá e descansa. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Não tem aonde reclinar a cabeça. O verso 21. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse: segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Aqui, irmãos, veja bem, ele quer prioridade, o rei ele quer prioridade, não quer que, eu tenho que fazer isso primeiro, eu vou a uma passagem, me parece capítulo 28, o 27, que o rei, lá uma parábola, Jesus proferindo lá, e alguém fala assim: eu vou primeiro plantar, né, ver meu campo, eu vou cuidar do gado primeiro, para depois te seguir. Mas não, irmão, Jesus ele não quer isso, né? Ele quer que nós coloquemos ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O rei, ele exige, ele quer prioridade. Prioridade. Ele está em primeiro lugar na nossa vida. Quando aqui ele fala sobre alguém que diz: eu vou sepultar meu pai primeiro. Mas era lógico, ele tinha que sepultar o pai. Mas Jesus disse: deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Pessoas que, o que ele estava querendo dizer, não a morte física, mas a espiritual. Deixa que eles se cuidam por lá mesmo. E já visto também que quando a pessoa, quando alguém morre, né, aí a pessoa vai querer curtir luto, né? Não é assim, Robson? 30 dias, 40 dias, aí depois eu vou para a igreja. Não, depois eu vou para a igreja, depois eu faço isso, depois eu vou evangelizar, depois eu vou para a escola dominical, depois deixa eu curtir, alguém morreu na minha família, deixa eu curtir o meu luto. Não, irmãos, deixa que o morto sepulte os seus mortos, sirva ao Senhor, faça a vontade de Deus, priorize o reino dos céus, priorize o rei, aleluia, priorize o rei, e as outras coisas vão acontecer, as outras coisas virão, irmãos, posteriores, tudo vai acontecer, se nós primeiramente dedicarmos ao rei, se priorizarmos o rei, se priorizarmos a palavra do Senhor, o reino dos céus, as outras coisas virão após, aleluia, aleluia. Aleluia. Veja bem, parece dura, mas indica que nada, nem mesmo tradições familiares importantes, pode superar a prioridade
de servir a Jesus. Nada, irmãos. Nada pode priorizar. Sabe, mas a minha família, tradição da família, as coisas assim, mas isso aí não pode, irmãos, sabe, priorizar, não. É Ele em primeiro lugar, Ele em primeiro lugar. Tudo é dele, tudo é para Ele. Todas as coisas, olha como que a palavra fala, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. Tudo é para Ele, irmãos, é prioridade, é Ele, o Senhor, aleluia. Ele requer de nós prioridade. Deixa essas coisas de lado, deixa essas coisas. Mas eu não vou, não. Vai, irmãos, depois vai. Mas faça primeiro com que o reino dos céus, o reino do Senhor, o reino seja expandido, aleluia. Para que o reino seja expandido, priorize o Rei dos Reis, aleluia. E você verá que a bênção do Senhor estará na sua casa e na sua família. Para nós concluirmos, o ministério do rei é profundo. Ele purifica, ele cura, ele demonstra autoridade sobre os demônios e chama para um compromisso incondicional. É incondicional, irmãos. Não há como, sabe, a gente dividir as coisas, não. É Ele em primeiro lugar. É Ele sobre todas as coisas. Ele sobre todas as coisas, em primeiro lugar. E as outras coisas, irmãos, vão vir. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Ele não vai te abandonar de maneira alguma. O rei jamais fará isso. Ele vai cuidar, ele vai cuidar. Ele vai estar, sabe, com as mãos estendidas sobre a sua vida, sobre os seus, a todos, aleluia, aleluia, graças a Deus. Vamos nos aproximar, irmãos, como aquele leproso. Vamos nos aproximar do rei como aquele leproso. Como que o leproso aproximou do rei? O que ele fez? Primeira coisa, foi prostrar, adorar o rei. Primeira coisa que ele fez, com fé, sabe, que ele pode curar, ele pode restaurar. Confiamos como o centurião, que uma só palavra ele pediu, basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra. E meu servo ficará curado, aleluia. Não precisa de muita coisa não, irmãos. Sabe, o centurião não pediu muita coisa não, basta, Senhor, apenas uma palavra. Sigamos, irmãos, como os discípulos, sem olhar para trás, priorizando o seu reino, aleluia. Olhando, irmãos, para o autor e consumador da nossa fé. Não temos que olhar nem para um lado e nem para o outro, mas para Ele. Seguir para Ele, aleluia. Seguir firme, sem se titubear, sem estar, sabe, irmãos, olhando para um lado e para o outro, não, continuar olhando para o Rei, aleluia. É Ele, o Senhor, que cuida, Ele que liberta, Ele que guarda as nossas famílias. Vamos ficar de pé. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Nós, irmãos, estamos diante da palavra de Deus. Estamos diante do Senhor. E a sua palavra é real, sabe?
A palavra do Senhor, irmãos, ela é tremenda nos nossos corações. Ela é tremenda. E quando o centurião disse, basta uma palavra. Basta uma palavra. Eu e você, nós precisamos de crer, sabe? Em meio às lutas, em meio aos problemas, nós precisamos de crer. E dizer, Senhor, basta uma palavra. Eu creio, aleluia. Eu creio. Eu creio, aleluia. Eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio no ministério do Rei. O Rei, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, irmãos, presente neste lugar, contemplando todos os súditos que estão aqui, com o coração aberto, com o coração, sabe, lacerado. E é preciso, irmãos, sabe, é abrir o coração, é abrir, sabe, diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor. Fazer como aquele centurião, ele se prostrou, ele se humilhou e disse, Senhor, basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia. Mas precisamos ter fé, irmãos, crer, é crer. Quem sabe você está com os problemas de enfermidade em casa, e está orando, mas não está crendo, sabe, não crê, não tem fé suficiente. Não tem fé, não creia. Mas aqui a palavra está nos advertindo que nós precisamos de crer. Crer como aquele centurião. Basta uma palavra e o meu servo, lá em casa, estará curado. Aleluia. Basta uma palavra. Senhor Deus e Pai, agradeço o Senhor neste momento. Somos gratos, Senhor Deus, pela Tua palavra neste momento, ó Pai. Senhor, que os nossos corações, Senhor, possa estar abertos, Senhor, para, Senhor, cumprir aquilo que a Tua palavra vem nos mostrando, Pai querido. Senhor, nós precisamos, Senhor, crer mais e mais na Tua palavra. Nós precisamos, Pai, de estar mais e mais, ó Pai, submisso à Tua palavra, debaixo da Tua palavra, crendo, Senhor, crendo que o Senhor é o Rei, aleluia, crendo que o Senhor é que cura, é o Senhor que liberta e transforma. Pai de amor, Pai querido, Deus, nesta noite, Senhor, nós temos pregado a Tua palavra, Seu Deus. Nós cremos, Senhor, que a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, e o Senhor vela pela Sua palavra. E neste momento, Senhor Deus, nós oramos, nós apresentamos a vida dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problemas. Senhor, nós cremos, ó Pai, nós cremos nos milagres, nós cremos que o Senhor é aquele que cura, é aquele que limpa o leproso, é o Senhor que traz a libertação, é o Senhor que cura, que restaura as vidas, é o Senhor que expulsa os demônios e todas as doenças é submissa à palavra de ordem do Senhor, aleluia. Nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor, e nesta noite, se alguém aqui, Pai, estiver enfermo, se alguém tiver algum problema de saúde, ó Pai, nós oramos agora e cremos na promessa do Senhor. E cremos que a Tua palavra diz, tudo quanto pedir ao meu Pai, crendo em meu nome, assim se fará. E nós oramos, ó Pai, e apresentamos as vidas de todos os Teus filhos nesta noite. E oramos, ó Pai, que o Senhor cura as enfermidades, que o Senhor repreende, Deus, todos os males na vida dos Teus filhos nesta noite. E nós cremos através da Tua palavra, nós cremos, Senhor, nós cremos. E a Tua palavra nos afirma que se tiveres fé, aleluia, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá este monte, passa para lá, e ele se transportará. E nós cremos, ó Pai, nós temos fé nesta noite, que o Senhor é poderoso
para curar a enfermidade, para restaurar as vidas, para mudar os corações, os pensamentos, ó Pai, aleluia, para trazer alegria nos corações, ó Pai de amor, ó Pai querido, assim como esses homens aqui ministrados, aquele leproso, o centurião, também, Pai, aleluia, aquela mulher que estava doente, estava enferma, todos receberam o milagre. Assim também nós cremos nesta noite que o milagre está acontecendo na vida de cada um aqui que esteja enfermo ou com algum problema. Em nome do Senhor, nós ministramos a bênção e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado nesta noite, para a glória do Senhor. É que nós oramos, ó Pai, e intercedemos pela vida de todos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por tudo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Os irmãos podem aplaudir o Senhor. Ele merece, irmãos. Ele merece, aleluia, o Rei está neste lugar, amém. Muito bem, põe a mão no seu coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, isso, repete, e o grande amor de Deus Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Vão em paz, irmãos, e tenham uma semana de milagre e de vitória, em nome de Jesus.